Eu já falei sobre esse versículo uma vez, sobre não se esquecer dos benefícios do Senhor. Nós temos a tendência de esquecer, porque nós somos descendentes de Adão. Adão, antes de pecar, não esquecia de nada. A palavra de Deus diz assim, que ele dava nome a tudo e ele não precisava catalogar em algum livro, em alguma coisa, porque ele tinha uma mente muito boa para guardar tudo e não esquecer de nada do que ele tinha guardado. Podia ser 100 nomes que ele tinha dado 100 dias atrás, ele lembrava de todos. 100 nomes que ele tinha dado a coisas que Deus tinha feito há um ano atrás, ele lembraria de tudo, porque Deus deu essa capacidade para ele. A partir do pecado nós esquecemos muito. Se estiver chovendo, você entra no ônibus com um guarda-chuva, e se parou de chover, você já desce do ônibus sem o guarda-chuva, e ficou o guarda-chuva dentro do ônibus. E com a idade vai piorando essa situação, mas eu já fiz isso quando era novo. Hoje não, hoje já tem que deixar amarradinho para não esquecer, né? Eu lembro assim, quando era criança, tinha que guardar todos os países e capitais do mundo, e eu não conseguia decorar, e aí meu pai ensinou alguns macetes para poder lembrar, para não esquecer. E aí ele falou assim, veio um enorme de um sueco, brancão, falando assim, eu tô calmo. Daí ele perguntou, qual que é a capital da Suécia? Daí, Estocolmo. Então você lembra dessa frasezinha, um sueco chegando para você e fala, eu estou muito calmo. Aí você nunca mais esquece, vai passar anos e anos e anos e você continua lembrando, porque precisa de um macete para não esquecer. Se não fosse o pecado, a gente não precisava desses macetes, né? Mas também o esquecimento revela a nossa ingratidão, revela o quanto que a gente não dá importância a algumas coisas, e às vezes gera mágoa nas outras pessoas por causa disso, né? Então, esquecer não é uma coisa muito boa, e às vezes dá um prejuízo enorme, às vezes é bem desastroso. Você chega num determinado lugar e aquilo que se ia fazer, você não levou, e aí dá um prejuízo muito grande, né? Ou você esquece de trocar o óleo do motor, e aí vai ter o prejuízo com um motor que vai desgastar antes do tempo, né? Quando o ladrão lá na cruz falou assim, lembra de mim quando o senhor entrar no reino de Deus, que tal se Jesus esquecesse? Então esquecer não é uma coisa boa dos dois lados, nem eu esquecer e Jesus não esquecer, né? Mas Jesus não esquece, Jesus nunca esquece de nada, mas nós esquecemos, e essa mensagem é para nós, ela não é para Jesus, né? A Bíblia fala assim que José foi companheiro lá do copeiro na prisão, e aí eram amigos. José decifrou o sonho desse copeiro e falou assim, quando você estiver lá na casa do rei, restituído todo o teu cargo como copeiro do rei, lembre de mim, que eu vim para cá injustamente, e aí você pode interceder por mim. E daí lá em Gênesis fala assim que o copeiro esqueceu-se de José quando foi restituído na casa do rei. Ele não lembrou mais do seu amigo que ficou lá na prisão. Isso faz parte da natureza humana caída. Às vezes a gente diz assim, isso é do ser humano, isso é ser humano. Na verdade, faz parte do ser humano caído, não é do ser humano. Veio fazer parte da nossa natureza por causa do pecado. Por isso é uma coisa triste e ruim. Às vezes dá até encrenca, eu imagino em casais
que um esquece o dia do casamento, né? E aí não lembra, passa batido, e o outro fica chateado, porque dá ideia de esquecimento, dá ideia de pouca importância, né? Então, é uma questão do nosso coração, é uma questão que a gente precisa pensar. Quando eu tenho que fazer algumas coisas que eu não posso esquecer, eu já deixo lá na escada. Se são bem importantes, eu deixo bem à vista, ou eu coloco até no volante do carro, se eu tenho que ir para aquele lugar de carro, ou eu deixo na chave, prendido ali na chave, porque é bem fácil eu esquecer. Então, esquecer faz parte da nossa natureza pecaminosa, do tempo que Adão se afastou de Deus, e temos isso já por parte da nossa vida, né? Jesus, ele falou assim com Pedro: antes de cantar o galo, você vai me negar 3 vezes. E Jesus também tinha dito para ele que ele era para apacentar o rebanho. Jesus também tinha dito para ele que ele era para ser bênção aos irmãos. Mas nesse caso específico ele logo esqueceu. E quando foi passando o tempo, ele se viu negando o seu melhor amigo, Jesus. Aí quando cantou o galo, aí ele lembrou que Jesus tinha dito para ele que ele iria negar. E já era o tempo, vamos dizer, da formatura de Pedro, como discípulo, como apóstolo. E aí ele cai em si no que ele tinha feito, ele chora, ele se arrepende, diz o texto que ele chora amargamente, e ele se vê como nada, como inútil, como fracassado, como um traidor, que não merece. Então ele se afasta, porque ele se vê como alguém que não presta e não tem mais assim vontade de se justificar diante de Deus. E Jesus se aproxima dele, Jesus diz: olha, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. E ele vai lá. Só que ele fica sempre assim meio envergonhado no canto, porque ele está com sentimento de culpa, mas ele não deixa de ir lá na Galileia. Jesus falou: eu vou encontrar com vocês lá. E ele foi. E aí tem um encontro com Jesus, todo envergonhado, mas há uma conversa, há um acerto, há uma reconciliação, porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação, né? Paulo fala na carta de Corinto, capítulo 3, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Às vezes a gente esquece de que nós somos santuário do Espírito Santo. Às vezes nós esquecemos quem nós somos. Aí corremos atrás de coisas inúteis. Lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a felicidade que você vai ter lá. Tudo que você procurar felicidade aqui vai ser inútil, vai ser vazio. O dinheiro não vai trazer felicidade. E ainda Jesus diz assim que ele é um senhor mau. Ou você serve a Deus, ou você serve esse senhor mau. Não tem como compartilhar esses dois senhores na nossa vida cristã. Talvez o medo de que vou ficar sem dinheiro no futuro faz com que a gente idolatre o dinheiro, mas ainda é uma segurança vã, porque a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, né? Então, às vezes a gente esquece quem nós somos. Paulo também fala assim: a nossa pátria está no céu.
E a gente fica pensando que a nossa pátria é aqui mesmo, e que a vida, a totalidade da vida é aqui, mas não é. A totalidade da nossa vida é lá para frente, aqui é só um pedacinho dela, e com muitos problemas ainda, com muitas dificuldades, com muitas lutas, mas não é aqui. Deus não nos planejou para cá, Deus nos planejou para lá. Aqui é um tempo de nós exercitarmos a nossa fé. Então por isso a gente precisa lembrar quem nós somos, quem habita dentro de nós, se somos realmente santuário do Espírito Santo de Deus. Aí a gente começa a pensar no que a gente vê, no que a gente fala, no que a gente faz, com quem a gente anda. Se a gente precisa realmente daquela festinha para ser feliz, ou daquela cerveja para ser feliz, se a gente realmente precisa disso para dar o nosso testemunho a respeito do que nós cremos. Isso tudo é muito importante a gente planejar, ver se realmente o meu testemunho vale mais ou não, ou se aquele prazerzinho vale mais que o meu testemunho. Quando Paulo diz assim: se eu fizer tropeçar um pequenino, então eu já deixo esse prazerzinho. Nada tem valor em comparação com eu ser tropeço para um desses pequeninos. Quanto mais em relação à eternidade, quanto mais em relação a ajudar alguém a ir para o céu, né? Então, Jesus ele fala em Mateus 28, e é por isso que eu acredito que ele fala assim: ensine os novos discípulos a guardar a palavra. Para que guardar a palavra? Lá no Salmos 119:11 diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então precisa guardar, precisa decorar, mas decorar não é o suficiente, guardar é mais suficiente, porque ele precisa ficar no coração. É aquilo que o Tiago está falando, que é uma forma de servir e de estar na igreja, não porque é uma obrigação, mas porque o salmista ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque daí a gente descobre que o meu lugar não é ficar em casa assistindo um jogo de futebol. O meu lugar não é em casa ficar comendo. O meu lugar é com os irmãos. Eu sei que agora nós vivemos num tempo que a gente não pode conversar muito com os irmãos, mas de fato nós também não conversamos demais, porque no tempo que não tem pandemia, os irmãos terminam o culto, sai todo mundo, ninguém fica conversando tanto assim. Não é assim? Não estou falando nada de errado, né? Não estou ofendendo ninguém, porque eu acredito que é exatamente isso. Mas deveríamos nos alegrar com os nossos irmãos. São os nossos irmãos de fé. São aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, e num dia que tivéssemos que passar por uma grande tribulação e tivéssemos que morrer por causa do nome de Jesus, seriam esses irmãos que iam morrer junto com você. Não seriam os outros. Seriam os irmãos de fé que iam morrer com você. Então a gente precisa dar preferência, a Bíblia diz, Deus diz, ao nosso irmão, né? O Salmo 103 diz: ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Não esqueça disso. Só ele quem sara as nossas enfermidades. Só ele salva a gente da cova, da morte. O verso 8 diz assim: só ele é misericordioso. O verso 9 diz: ele não nos repreende perpetuamente. E o verso 10 ele diz: ele não nos trata conforme os nossos pecados, né? Então, Salmo 103, a gente pode meditar nele assim no sentido de bem dizer,
como eu já um dia trouxe essa mensagem aqui. Mas o Salmo 103, o verso 2, dá para falar sobre nós não esquecermos e mostrarmos quem realmente é Deus na nossa vida e se Ele realmente importa. Ele é o primeiro pensamento, como quando nós cantamos, porque uma das músicas que nós já cantamos aqui, que Ele é o nosso primeiro pensamento. Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra vão te dar a felicidade que Deus vai te dar. Nada pode se comparar com o nosso Deus. Muito bem. A Rose faz uma oração. Amém. E a cada momento assim nós estejamos buscando ao Senhor verdadeiramente, Pai, não buscando coisas muitas, coisas que muitas vezes agradam o nosso coração, mas não são do agrado do Senhor, Pai. Amém. Que o Senhor esteja assim tocando no nosso coração, aonde temos errado, aonde temos caído, Pai, e que assim estejamos permitindo com que o Senhor nos ajude a seguirmos verdadeiramente ao Senhor, em momento algum desanimando, Pai, mas seguindo ao Senhor com perseverança, Pai. Amém. Sabemos que muito o Senhor tem feito pelas nossas vidas, a cada dia o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, Pai, que tem nos livrado de tantas coisas que às vezes nós nem percebemos, tem nos dado muitas vezes tantas coisas que nem agradecemos ao Senhor, Pai, porque no dia a dia acabam se tornando simples aos nossos olhos, Pai, mas assim que nós tenhamos um coração muito grato ao Senhor, desde o amanhecer até o anoitecer, nós estejamos agradecendo a Ti, exaltando o nome do Senhor, Pai, e a cada momento buscando a Ti, Pai. Que o Senhor assim também esteja abençoando a vida da Ana. O Senhor sabe de tudo que ela tem passado, Pai, mas que o Senhor assim esteja tomando ela em suas mãos, Pai, dando tranquilidade, segurança, conforto ao seu coração, Pai, querido. Amém. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor pode todas as coisas, e é por isso que nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, Pai, que assim como o seu querer na vida dela. Nos abençoa muito nessa noite e nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.